Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar expondo a carta aos Hebreus. Eu já expus o capítulo 6 e agora eu vou dar continuidade, entrando aí, portanto, no capítulo 7. Capítulo 7, ele vai falar sobre o misterioso Melquisedeque, o rei de justiça, o Meler Tzadkin, ou rei de justiça. Ele inicia assim: esse Melquisedeque, rei de Salém. Por que falou assim, esse Melquisedeque? Porque no final do capítulo 6, ele falou assim, ele diz assim, versículo 20 do capítulo 6, ele diz assim, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o capítulo 7, então, ele fala assim, esse Melquisedeque, o qual ele fez citação no final do capítulo 6, do versículo 20, até porque quando a Bíblia ela foi escrita, não existia essa divisão de capítulos e versículos. Isso foi somente na Idade Média que foram feitas as divisões da palavra de Deus. Mas quando ela foi escrita, não tinha essa divisão. Por isso que ele continua aqui. Parece que nós iniciamos um novo capítulo, mas esse novo capítulo, na verdade, ele é continuação do anterior. Por isso que ele diz, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Então veja bem aí que o escritor aos Hebreus ele traz uma breve descrição a respeito deste famoso ou deste misterioso Melquisedeque, ou rei de justiça. Diz aqui que ele encontrou-se com Abraão após Abraão ter chegado ali. Ele foi, derrotou alguns reis quando o seu sobrinho Ló, que morava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, no vale ali perto do Mar Morto, ao sul do Mar Morto provavelmente, quando o seu sobrinho ele foi levado prisioneiro de guerra, Abraão ele foi buscar o seu sobrinho, então ele fez uma guerra, então ele derrotou os reis, por isso que coloca os reis aqui. Depois de derrotar os reis, que eram os reis Anrafel, Arioque, Querdolaomer e o rei Tidal. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 1. Por isso que ele coloca aqui, derrotar os reis. E o abençoou. Impressionante que Abraão, que era um homem que tinha recebido a promessa de Deus. Deus falou assim, em ti, Abraão, serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Agora, este Abraão que recebe uma bênção de Deus, ele é abençoado por Melquisedeque. Impressionante. Pela lógica, o abençoador, ele é maior do que o abençoado, porque ele está investido de autoridade para abençoar o outro. Então, olhando este quadro aqui, indica que Abraão, ele era menor do que Melquisedeque. Por quê? Porque ele recebeu a bênção de Melquisedeque. Então Abraão, ele foi abençoado por Melquisedeque. E outra coisa, ele deu o dízimo de tudo. Impressionante que alguns dizem que o dízimo era a prática da lei. Na verdade, Moisés
ele somente regulamentou a prática que já existia. Vocês podem ver que Abraão deu o dízimo. Depois, Jacó, quando ele estava saindo da casa do seu pai em direção à Mesopotâmia, ele disse: o Senhor me levar em paz e me trazer novamente à casa dos meus pais, eis que eu dou o dízimo de tudo. Então, essa prática do dízimo, ela era feita muito antes da lei. Na verdade, o dízimo é uma forma de gratidão do homem para com Deus. E diz aqui que Abraão, ele deu o dízimo de tudo. E ele explica, o escritor dos Hebreus, ele explica, em primeiro lugar, seu nome. Nome de quem? Não de Abraão. Abraão é Abirão, é pai de uma multidão. Ab, começa com pai, então pai de uma multidão. E ele está explicando aqui, é o nome de Melquisedeque. Em primeiro lugar, ele diz, o seu nome significa o quê? Rei de justiça, que é Meler no hebraico, Tissadiquim. Tissadiquim é justiça, ou Tissadik, justiça. Então, Melquisedeque é rei de justiça. E diz que depois ele era rei de Salém, que vem a palavra Shalom. Então, ele era rei da cidade que se chamava Paz, rei de paz. Tudo indica que esta cidade é hoje Jerusalém, que é Yerushalayim, ou lugar ou habitação de paz. É o significado da palavra Jerusalém, que é Yerushalayim. E diz aqui também que no versículo 3 que ele era sem pai e sem mãe. Não que este homem fosse uma teofania. Não, eu não creio desta forma. Na verdade, esse homem sem pai e sem mãe, no que se diz respeito ao registro genealógico, não foi registrado na palavra de Deus a sua genealogia. Por isso que ele não tinha pai nem mãe no que se diz respeito aos escritos genealógicos. Diz também que ele não tinha princípio de dias e nem fim de dias. Por quê? Não foi registrado na palavra de Deus o dia do seu nascimento e nem o dia da sua morte. Então, nada disso foi registrado na Bíblia. Nem a sua genealogia, e nem o dia que ele nasceu, e nem o dia que ele morreu. Ele aparece no cenário da história bíblica, abençoa Abraão, recebe dele o dízimo, e simplesmente Melquisedeque, ele desaparece. Na verdade, Melquisedeque, ele estava apontando para Cristo, porque Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, dois cargos acumulados. E Jesus da mesma forma. Jesus, quando veio a essa terra, e continua sendo, ele é rei eterno, e também ele é sumo sacerdote nosso ali no céu. Então, Jesus hoje, ele é o quê? Rei e sacerdote. Quando ele veio na terra, foi justamente para cumprir a sua missão e se tornar rei e sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote. Considerem a grandeza desse homem. Então, quer dizer, ó, vocês já pararam para pensar na grandeza deste Melquisedeque? Veja bem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Despojos aqui são as coisas conquistadas na guerra. O perdedor, simplesmente, ele passa para o ganhador todos os seus bens, ou seja, os despojos de guerra. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de que se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. O que ele está dizendo nestes versículos 4 até o 10? Primeiramente,
ele informa que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. De acordo com a lei, os dízimos deveriam ser dados a quem? Aos levitas, descendente da tribo de Levi, porque os levitas é que cuidavam do templo. Inclusive, eles não receberam herança quando eles entraram na terra de Canaã. Por que eles não receberam herança? Porque eles foram escolhidos para cuidar do templo ou do tabernáculo. E os dízimos seriam entregues a ele. E o impressionante agora é que Abraão, ele é antes de Levi. Levi estava ainda nos lombos de Abraão. No futuro é que Levi nasceria de quem? De Jacó. Então, agora, Abraão, que era aquele que havia recebido a promessa, entrega o dízimo de tudo para Melquisedeque. E diz ainda que ele foi abençoado por Melquisedeque. E ele argumenta que o abençoado, ele é inferior ao abençoador. E ele fala que, apesar de Abraão ter recebido as promessas, mas ele foi abençoado por Melquisedeque. E diz aqui ainda que, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então Levi, um dos filhos de Jacó, ainda nasceria. Primeiro veio Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, de Jacó veio o que? As 12 tribos de Israel. E Levi era um dos filhos de Jacó. Posteriormente é que Levi foi nascer. Então, quando Abraão encontrou-se com Melquisedeque, Levi ainda estava nos ombros ou nos lombos de Abraão. E ele continua: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Então, se a perfeição ela fosse ou tivesse sido alcançada através da tribo de Levi, era necessário levantar outros sacerdotes? Não era necessário, pois tinha alcançado a perfeição. Mas como não foi possível alcançar essa perfeição através da tribo de Levi, foi necessário o quê? Levantar um outro sacerdote, não da linhagem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Não da linhagem, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja o quê? Mudança de lei. Então, quando muda o sacerdote, automaticamente muda o quê? A lei. Por isso que quando Jesus veio, ele cumpriu, ele abrogou a lei. Por quê? Mudou o sacerdote. Anteriormente era o sacerdócio levítico. E agora era quem? O sacerdócio de Cristo. Mudou-se o sacerdote. Inclusive, o sumo sacerdote, quando estava ali interrogando Jesus, quando Jesus disse algo que contrariou ele, ele rasgou as vestes. E de acordo com a lei dada por Deus a Moisés, o sacerdote jamais poderia rasgar as suas vestes, numa manifestação de indignação. Então, quando o sumo sacerdote rasga as suas vestes na frente de Jesus, simplesmente ele estava passando, inconscientemente, ele estava passando o seu sacerdócio para Jesus. E, mudando o sacerdote, automaticamente mudaria a lei, está escrito aqui. Ora, aquele que se dizem essas coisas pertenciam a outra tribo. Quem é? Aquele de quem dizem essas coisas. Quem é? Jesus. Ele era de outra tribo. De qual tribo Jesus era? Da tribo de Judá, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Ou seja, ninguém da linhagem de Judá, descendente de Judá, um dos filhos de Jacó, havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, ele já falou, tribo da qual Moisés
nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a quem? A Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de sua vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado, aí os Salmos, ele está querendo dizer, segundo, não, essa escolha não foi segundo um mandamento carnal, mas o que? Um poder indestrutível. E ele cita o Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o versículo 18 ele diz: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus, através do que? Do Evangelho de Cristo. Então a ordenança anterior, ela é revogada, ela é anulada, porque ela era fraca e inútil. E ele tem entre parênteses aqui, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Então, sendo introduzida uma nova esperança, uma esperança superior. Que esperança é essa? É o Evangelho de Cristo. Versículo 20. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Então, o sacerdócio levítico, eles eram introduzidos através da escolha e não por juramento. Mas agora, Cristo, mas ele se tornou, quem? Jesus, se tornou sacerdote com juramento quando Deus disse, o Senhor jurou. Está lá em Salmo 110, 4 ainda. O Senhor jurou. Aqui ele usa a palavra, claro que no grego, é kurios, mas lá no Salmo 110, 4, a palavra Yahvé. Ele tem lá o tetragrama YHWH, o nome de Deus. Então o próprio Deus, ele jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, ou seja, ele é a garantia de quê? De um novo pacto, de uma nova aliança. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte, que os sacerdotes anteriores haviam muitos, porque eles assumiam o sacerdócio, logo em seguida eles morriam, e um novo sacerdote era levantado para substituir o anterior, porque ele havia morrido. Mas Jesus foi diferente. Ele foi o quê? E continuará sendo um sacerdote eterno. Não vai ter ninguém para substituir. Por isso, ele é aquele que pode salvar definitivamente, porque ele não morre, ele permanece para sempre. E ele está diante do Deus Pai para quê? Para sempre, para interceder ao nosso favor. E o 26 ele diz assim, de um sumo sacerdote como este é que nós precisávamos. Aí ele coloca aqui 2 pontos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Essa é a característica de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que está diante de Deus a todo momento intercedendo por nós. Ao contrário dos outros sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Então aquele sacerdote, ele tinha pecado, ele tinha as suas fraquezas, ele tinha herdado essa natureza pecaminosa. Então ele não poderia entrar no lugar santíssimo para representar o povo diante de Deus sem sangue. Ele tinha que matar o novilho para cobrir os seus próprios pecados. E depois, logo em seguida, ele matava um bode. Para o quê? Para expiar os pecados do povo. Então, ele próprio tinha que apresentar-se com sangue. Mas o sacerdócio eterno de Cristo, ele era o quê? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. E para encerrar,
ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Este é o Filho a quem Deus jurou e o constituiu sumo sacerdote para sempre. E quando ele ofereceu o sacrifício, ele não fez como os sacerdotes da antiga aliança, que todos os anos era o mesmo processo repetitivo. Novamente ele estava entrando no Santo dos Santos com sangue de bode e com sangue de novilho para a purificação do seu próprio pecado e do pecado do povo. Mas agora Jesus, ele se ofereceu a si mesmo e ele entra uma vez, de uma vez por todas. E ele não somente cobre o pecado, mas Jesus agora, ele elimina o pecado. Jesus veio para purificar os nossos pecados. Este é o sumo sacerdote, o qual nós servimos. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 8 da carta aos Hebreus. Fiquem com Deus e até lá!